Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou Verônica Rodrigues, sou terapeuta holística e espiritualista, hoje com foco no desenvolvimento humano, na expansão da consciência, porque é o maior tesouro que nós temos é a nossa consciência, é a nossa caixinha preciosa, o nosso tesouro escondido é a nossa consciência. Por quê? A partir da consciência é que tudo é determinado na nossa vida. Tudo que nós possamos escolher, o caminho que nós tomamos na vida, ele é potencializado pela nossa consciência. De acordo com a nossa consciência, tomamos decisões, fazemos escolhas, direcionamos o nosso caminho e a nossa vida. De acordo com a nossa consciência, identificamos as crenças que permeia a nossa vida, o nosso entendimento sobre as coisas e sobre a própria vida, e principalmente sobre nós mesmos. Então eu resolvi compartilhar com vocês, a partir de hoje, alguns conhecimentos e algo que tem sido muito latente na minha vida, né? Eu, há algum tempo, tive o contato com esse conhecimento que eu vou passar hoje para vocês, trocar com vocês, né? E foi um conhecimento que eu fiquei maravilhada quando chegou nas minhas mãos. Eu falei, caramba, isso é a mudança que todo ser humano deseja para sua vida. Isso é o oásis encontrado no meio do deserto. Só que ao ter contato com esse conhecimento, com esse entendimento, e fiquei maravilhada, na minha trajetória, ainda no contexto religioso, ainda no contexto de estrutura e de instituição religiosa, a caminhada foi tendo vários rumos diferentes e eu acabei encontrando as terapias. E esse conhecimento que eu quero compartilhar com vocês hoje de maneira mais profunda foi onde eu tive esse contato, né? Nessa instituição aí da qual eu fazia parte. E aí, nesse percurso, foi que eu encontrei o caminho das terapias e comecei a me aprofundar na terapia. Só que com o tempo eu fui abandonando, deixando de lado esse conhecimento maravilhoso. Eu fui deixando de ter o contato, de praticar, de fazer as minhas declarações e afirmações baseada nesse conhecimento. E aí minha vida tomou um outro rumo e eu posso dizer para vocês que ela deu uma virada de 360 graus, mas não de forma positiva no primeiro momento. Foi aquela virada onde a vida fica de pernas para o ar realmente. Muitos acontecimentos difíceis, desafiadores, muitas perdas e várias mudanças ocorreram na minha vida. E aí, como a gente já ouviu alguma vez dizer, quando a gente não vem pelo amor, vem pela dor, só que a gente tem um entendimento distorcido que o vir pela dor é um castigo divino e não é. O vir pela dor é apenas você estar fora da rota, é você ter feito um desvio do teu caminho. Então a gente tem o livre-arbítrio de fazer as escolhas, e quando a gente escolhe desviar daquilo que está proposto para a nossa caminhada, a gente começa a bater nas paredes, a vida começa a dizer não, não, não é por aqui, não é desse jeito. E as pessoas são colocadas na nossa vida, muitas das vezes até para nos massacrar, para nos bater, vamos dizer assim, de modo simbólico, né? Para que a gente comece a repensar, para que a gente comece para doer mesmo, para a gente poder falar, peraí, tem alguma coisa que não está certa, não está alinhada, o que está acontecendo? Porque aí vem as perguntas, né? A gente começa a fazer as perguntas, muitas das vezes, quando as coisas começam a não ir tão bem, quando as coisas começam a não estar
fluindo na nossa vida. Aí vem as perguntas: caramba, o que eu estou fazendo de errado? Não é por aqui, eu achei que fosse, e agora, o que eu faço? E aí essas perguntas são de suma importância, porque quando a gente faz pergunta, é como uma lei cósmica divina, né? Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Então, muitas das vezes, a partir das perguntas que a gente começa a fazer, é que as respostas vão vindo. E não vem, às vezes, tão clara, né? Ou imediatamente. A vida ela tem o seu modo de nos ensinar. E é pelas sinalizações, pelas sincronicidades. Só que às vezes a gente não consegue compreender esses sinais, compreender as sincronicidades, né? A gente, de acordo com o que está a nossa mente, a nossa consciência naquele momento, a gente vai ter um tipo de entendimento. Aí lá na frente você olha e fala: puxa, mas estava querendo dizer isso e eu entendi aquilo. E aí eu sei que de uma forma ou de outra, a vida ela conspira, o universo conspira sempre a nosso favor para nos colocar na rota, para nos colocar no caminho, para nos direcionar na nossa caminhada. E eu pergunto para você: qual é a sua caminhada? Como está a sua caminhada nesse momento? Qual é o seu propósito de vida? Você tem um propósito? Você tem já noção de que você tem uma missão? Que a sua alma conversa com você? Essas perguntas são importantes para aqueles que chegam num determinado momento da vida e falam: poxa, e agora? Será que a vida é só comer, beber, procriar, pagar conta? De vez em quando me divertir um pouco e a vida se resume a isso? Então, são para pessoas que estão nessas perguntas ou que estão nesse momento encontrando dificuldades, que têm desejos de um objetivo maior de vida, ou que se deram conta que não é só um corpo físico que tem suas necessidades físicas para satisfazer, mas que tenha já a percepção que existe uma alma dentro que está clamando, que está pedindo por algo que às vezes ainda não foi atendida. Então, esse entendimento hoje que eu quero trazer para você, que foi o início da minha caminhada, o princípio da minha caminhada, é que eu quero compartilhar com você. Você deve estar ouvindo aí todos os coaches e ensinamentos, e lei da atração, muito, né? Hoje se fala na lei da atração, na manifestação da atração, do co-criador, né? Consciente. E todas elas você vai ouvir as frases começando com eu sou. Eu sou a prosperidade, eu sou a abundância, eu sou a luz, eu sou a paz, eu sou o amor. Mas você já entendeu profundamente o que isso quer dizer? Você trouxe já à tua consciência o que quer dizer essa repetição que começa com a frase eu sou, que está ligada ao verbo do ser e começa na primeira pessoa, eu sou? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Quando a gente fala eu sou, a gente não está falando de você personalidade, de você fulana de tal. Eu não vou, quando eu falo eu sou, eu não estou falando do eu sou Verônica. Eu estou falando do eu sou divino que habita em mim. Essa que é a grande chave do poder dessa palavra. Quando eu digo eu sou, eu não estou falando de uma personalidade, de uma pessoa, de um ser humano. Eu estou falando de algo muito maior e poderoso e que eu quero compartilhar com você dentro dos meus conhecimentos. E conhecimento é como pão, a gente precisa compartilhar porque é alimento para a nossa alma. Então, assim, o princípio do usar o eu sou, eu lendo aqui com vocês, eu vou ler a Bíblia com você,
Eu estou aqui com a Bíblia aberta e eu vou dizer o seguinte para você. A Bíblia é uma fonte de mistérios, de chaves e de muito conhecimento. Quando a gente fala da Bíblia, eu não vou estar me reportando a nenhuma religião, tá? Porque a Bíblia ela não pertence a nenhuma religião. Ela é um livro para a humanidade. Todo aquele que lê e que tem o conhecimento da leitura, com as suas variáveis, entendendo que o livro, assim como contém mensagens de sabedoria, ela também foi compilada pelos seres humanos de acordo com a época, com a política, com a cultura do país também, de cada pessoa que assim escreveu. Então, assim, o que nos interessa aqui não é entrar na questão histórica da Bíblia, mas das mensagens. E essa mensagem ela é muito impactante porque nos dias de hoje ela vem sendo muito difundida em todo tipo de conhecimento. Mas é importante a gente saber a fonte, a origem do que isso significa. Então, sou para aquelas pessoas que são curiosas, que têm o anseio e o desejo de conhecer profundamente aquilo que se diz. E não só ficar repetindo como um papagaio, né? Eu ouvi dizer ali, eu vou lá e repito, sem a menor consciência, sem o menor entendimento do que aquilo quer dizer, né? Então vamos lá, você que tem ouvido falar sempre nessas frases, eu sou, a gente tem no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 13, a parte é assim: isso é um diálogo de Moisés com Deus. E aí Deus manda que Moisés vá a um povo falar com ele. E Moisés, na sua insegurança e também querendo o aval, né? Eu vou dizer que quem está me enviando, eles vão me ouvir. É que nem eu hoje aqui, para eu ter o aval de quem para eu vir falar para vocês o que eu estou falando. Eu busquei o aval no mesmo ser e na mesma fala que Moisés recebeu e que nós todos recebemos a partir da nossa consciência. Então ele diz assim, Moisés pergunta para Deus, qual é o seu nome? Que lhes direi quando eles perguntarem? Aí Deus responde assim para Moisés. Disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, quando a gente fala eu sou, como eu disse no começo, nós não estamos falando de uma personalidade humana. Se você diz eu sou, dizendo de você, você Maria, você José, você Antônio, nós estamos falando do eu sou Deus. Ele diz para Moisés, quando Moisés pergunta qual o seu nome, porque até então só se falava em Deus, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, ou seja, o Deus que aquelas pessoas acreditavam. Mas quando Moisés ousou perguntar o nome de Deus, lembra que eu falei como é que as perguntas são importantes? Porque todo aquele que pergunta, ele obterá uma resposta. Então, quando ele ousa, quando ele toma a iniciativa de perguntar, ele obtém essa resposta. E a resposta de Deus foi: diga que eu sou o que eu sou. E diga mais, diga que eu sou, te enviou. Então, para você que tem ouvido tanto dizer eu sou, entenda que quando você diz eu sou, você está falando de Deus. Você está falando da divindade. Você está falando do Criador de todas as coisas.
Só que tem aqui o grande mistério revelado, né, para todos nós. Que claramente, quando eu digo eu sou, eu estou falando dessa divindade, só que tem uma diferença. Quando eu digo Deus, eu digo de um ser que a gente pensa automaticamente estar externo a mim. Ele está fora, ele está no céu, ele está no alto, ele está em tudo, mas ele está fora de mim. Mas quando Deus diz a Moisés que ele é o eu sou, que eu sou o que eu sou, quando eu digo isso e quando Moisés disse isso, nós estamos dizendo de Deus dentro de nós. Essa é que é a grande chave da diferença de saber de um Deus fora e de saber de um Deus dentro. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Primeiro porque eu entendo que Deus não somente está fora, mas Deus está dentro. E isso já me dá um entendimento do todo. Se Deus está fora e Deus está dentro de mim, Ele está dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. E se Ele está dentro e também é um Deus que a gente reporta fora, Ele está em tudo e está em todos. Por isso a importância da gente não julgar as pessoas, entende? Porque Deus está dentro. Quando você julga alguém, você está julgando Deus que está dentro dela. Você está julgando uma história que você desconhece, uma caminhada, um trajeto que você desconhece. Até por razões que, para um outro vídeo, nós vamos conversar a respeito da alma da gente que já veio aqui nessa encarnação para cumprir seus karmas, suas missões, né? Seu karma, seu dharma, entender o que veio fazer aqui. E é individual, é cada um com o seu Deus interno. É a sua alma com essa conexão divina. Então, por isso a importância de não julgar. Jesus ensinou isso. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com a mesma medida que vós julgais, sereis julgados também, né? E aí, quando a gente fala, mas o foco hoje que eu quero trazer é esse. Quando você diz eu sou, você está dinamizando a centelha divina que você é. A gota do oceano que você é. Porque se você pegar uma gotinha do oceano e examinar, ela contém todas as substâncias que existem no oceano inteiro. Ela é uma gota, mas ela é parte do oceano. Assim como você e eu. Nós somos uma gota, uma centelha divina, mas contemos toda a divindade do todo, que é o eu sou, que é esse Deus externo e interno, porque não há separação. Somos todos um e feitos da mesma composição, da mesma essência, da mesma centelha divina. Então, a partir de hoje, quando você falar eu sou alguma coisa, tenha consciência que você está falando do Deus interno, do Deus dentro de você, da atuação divina dentro de você. E que a partir desse momento que você tenha consciência, que você diz eu sou, e você está despertando essa centelha divina que você é, você vai decretar isso com toda a confiança e fé nesse Deus que está dentro de você. E aí você vai passar a entender que você tem um poder de agir na sua vida. Você tem o poder de decidir, mas não está nunca sozinho, porque a divindade está dentro de você. Você é Deus em ação nessa terra. Quando Jesus falou, eu sou o verbo que se fez carne e habitou no meio de vós, ele estava dizendo exatamente que ele, enquanto
encarnado como um ser humano, ele trouxe o verbo. E que verbo é? O verbo do ser, do self. Em inglês, I am. Em português, eu sou. E é esse eu sou que, a partir do momento que você fala com consciência, com direcionamento, potencializa toda a ação dele. E aí sim, primeiro você diz, eu sou o que eu sou. Eu sou a divina presença de Deus em ação em mim. E a partir disso, você caminha na sua vida com esse entendimento, com essa declaração, com essa afirmação. E aí sim você pode dizer o que mais você precisar dizer juntamente com esta palavra poderosa, porque é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Você também é esse verbo. Quando você diz eu sou, você está tendo justamente o entendimento que você também é o verbo de Deus. Você também é a palavra poderosa da ação. Você está colocando Deus em ação na sua vida, no cerne do seu ser. E a partir desse cerne, desse entendimento, que você vai passar a agir na sua vida. Não mais perdido só com a sua personalidade, mas você vai colocar em ação a divindade. Você vai colocar em ação Deus em você, para criar, co-criar a sua vida a partir desse entendimento. Tudo é possível ao que crer, diz a palavra. Então é esse entendimento que eu gostaria de trazer, que eu senti latente no meu coração para trazer algum tempo. Dizer que o fundamento de quando você ouve alguém dizer eu sou, eu sou, eu sou, eu sou luz, eu sou abundância, eu sou prosperidade, e você, a partir de agora, com essa clareza de entendimento, também pode decretar isso na sua vida, aquilo que você deseja. Não diga eu estou doente, preciso ser curado. Diga eu sou a saúde perfeita na minha vida, porque é assim que você foi criado. Diga eu sou a abundância. E não eu sou miserável, necessito, eu sou pobre. Não. Mude aquilo que você deseja mudar na sua vida a partir da sua palavra, do que você passa a acreditar de novo na sua vida. Não das crenças antigas, ultrapassadas, as crenças distorcidas de um Deus que castiga, ou que te dá pelo seu merecimento, ou que te castiga. Passe a buscar esse Deus interno, que você passa a ser autoconsciente, que as coisas acontecem segundo as suas escolhas. O bem e o mal foi dado a conhecer. Então, a partir do conhecimento, eu faço as minhas escolhas. E se eu escolho o bem, com certeza eu vou colher o bem. Se eu escolho o mal, com certeza eu vou colher o mal, porque é assim que funciona a lei universal. Existem leis cósmicas que regem o nosso universo. E ninguém burla a lei divina, né? Então, a partir do momento que você faz as suas escolhas, você vai ter o retorno disso. Então, escolha hoje ser consciente, escolha hoje a divina presença eu sou habitando em você com potencial, não habitando em você adormecido, porque habita dentro de todos nós. Mas escolha despertar a tua centelha divina, escolha permitir que ela haja hoje, não mais o seu ego, a sua personalidade humana, mas o seu eu divino. É isso que eu desejo para todos nós, que a gente possa seguir escolhendo conscientemente, deixar esse Deus em ação atuar na nossa vida.
Então, eu sou Deus em ação agindo na minha vida e eu declaro que seja Deus em ação atuando na sua vida também. Eu sou o que eu sou. Essa é a palavra poderosa e maravilhosa que, colocando em prática, faz com que tudo mude na sua vida. Um abraço.